Eu tava sozinha em casa, como sempre, naquele dia que parecia igual a todos os outros. A vida de viúva não é fácil, sabe? Faz 10 anos que meu Zé morreu. Me deixou com essa casa velha e um silêncio que machuca mais que faca. Eu tava lá na cozinha, mexendo um café fraquinho, desses que a gente faz pra enganar à vontade, quando ouvi alguém bater na porta. Não era batida forte, não. Era assim meio tímida, como se tivesse medo de incomodar. Meu coração já deu um pulo, porque ninguém vem me visitar faz tempo. As amigas da igreja até aparecem de vez em quando. Mas naquele dia não era dia de nada. Era só um dia vazio. Levantei devagar, com aquela dor nas costas que não me larga, e fui até a porta. Abri só uma frestinha, com cuidado, porque hoje em dia a gente não sabe quem tá do outro lado. Tinha um rapaz ali, magrinho, com uma cara de quem não dorme direito. Ele tava com uma camiseta rasgada e um chinelo que já tinha visto dias melhores. Olhou pra mim com os olhos grandes, meio molhados, e falou assim: "Dona Maria, sou eu, João, seu filho." Meu Deus do céu! Quando ele disse isso, eu senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Fiquei parada com a mão tremendo na maçaneta, sem saber se ria ou se chorava. "Filho!" eu disse com a voz saindo toda embolada. Ele assentiu e falou: "É, mãe, sou eu, o filho que a senhora perdeu." Eu não sabia nem o que pensar. Minha cabeça rodou igual roda de carroça, porque eu tenho um buraco no peito desde nova. Um vazio que nunca expliquei direito. Quando eu era moça, engravidei uma vez, mas meu bebê sumiu. Meu pai, que era bruto feito ferro, levou ele embora. Disse que eu não podia criar sozinha. Eu chorei tanto que achei que ia morrer, mas nunca soube para onde ele foi. Será que esse João era aquele neném que eu perdi? Será que Deus estava me dando ele de volta depois de tanto sofrimento? Ele ficou me olhando com aquela cara de cachorro sem dono e falou: "Eu sei que a senhora não me conhece, mas eu te procurei a vida toda." Meus olhos já estavam cheios d'água, porque eu sempre sonhei com um filho me chamando de mãe. Perguntei: "Como você sabe meu nome?" Ele respondeu rápido: "A tia que me criou contava de você, Dona Maria, a mulher mais boa desse mundo." Quando ele disse isso, meu coração amoleceu todo. Eu não tinha como duvidar, sabe? Era como se ele tivesse aberto uma porta que eu tranquei há muito tempo. Eu tava com tanto medo de ser verdade, mas ao mesmo tempo com tanta vontade de acreditar. Falei pra ele: "Entra, menino. Entra antes que eu desmaie aqui." Ele deu um sorriso pequeno, desses que parecem tristes, e passou pela porta. Eu fechei ela rápido, com o coração batendo forte, e mandei ele sentar no sofá velho da sala. Ele ficou ali, olhando para os lados como se estivesse voltando para casa depois de uma guerra. Perguntei: "Você tá com fome?" Ele disse que sim, que não comia desde ontem. Meu Deus, como eu podia deixar meu filho com fome? Corri para a cozinha, peguei o pão que estava guardado e fiz um café fresco, mesmo com as mãos tremendo de nervoso. Enquanto eu mexia a colher no café, minha cabeça não parava. Será que era ele mesmo? Será que meu neném tinha crescido e virado esse rapaz magro na minha frente? Eu lembrava das noites que chorei sozinha, pedindo para Deus me devolver meu filho. E agora ele estava ali, sentado no meu sofá, comendo meu pão. Mas aí veio um frio na barriga, uma vozinha lá no fundo, que dizia: "Calma, Maria, vai devagar." Eu sacudi a cabeça para espantar esse pensamento. Não queria desconfiar, não naquele momento. Eu queria só sentir que não estava mais sozinha. Voltei para a sala com o prato na mão e entreguei para ele. Ele agradeceu baixinho e começou a comer devagar, como se tivesse vergonha. Perguntei: "Onde você estava esse tempo todo?" Ele engoliu o pão e falou: "Fui criado por uma tia, lá no interior. Ela morreu faz pouco tempo. Aí eu vim te procurar."
Cada palavra dele era um soco no meu peito. Eu imaginava meu neném pequeno, crescendo sem mim, sem saber que eu chorava por ele. Sentei do lado dele com os olhos cheios de lágrima e falei: "Se você é meu filho mesmo, eu nunca mais te largo." Ele pegou minha mão, uma mão tão magrinha que parecia de criança, e disse: "Eu também não quero te perder, mãe." Ali, naquele segundo, eu senti um calor que não sentia desde que meu Zé era vivo. Mas no fundo, bem no fundo, tinha um pedacinho de mim que não sossegava. Será que era verdade? Será que Deus tinha pena de mim para me trazer ele assim, do nada? Eu não sabia. Mas naquele dia, eu escolhi acreditar. Fechei os olhos, segurando a mão dele, e deixei as lágrimas caírem. Se fosse mentira, que doesse depois. Por agora, eu só queria ter meu filho de volta. Depois que o João entrou em casa e comeu aquele pão com café, eu não conseguia tirar os olhos dele. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Ele estava ali, sentado no meu sofá velho, com aquela cara de quem já sofreu muito. E eu só pensava: será que esse menino é meu filho mesmo? Eu queria acreditar tanto, sabe? A solidão estava me matando devagarinho. E agora tinha alguém me chamando de mãe. Mas eu precisava saber mais. Precisava ouvir ele falar. Falei para ele: "João, conta a tua história direito. Como foi que você cresceu sem mim?" Ele levantou os olhos meio devagar, como se tivesse vergonha, e começou a falar. Disse assim: "Mãe, eu fui criado por uma tia lá no interior. Uma mulher boa, mas bruta. Ela me contava que você, Dona Maria, teve que me deixar porque não tinha condição de criar um neném sozinha." Meu peito apertou quando ele falou isso, porque era verdade. Meu pai me obrigou a entregar meu bebê. Disse que eu era nova demais, que não ia dar conta. Eu chorei tanto naquela época que meus olhos inchavam todo dia, mas nunca soube para onde levar o meu filho. Ele continuou: "A tia me disse que você era a mulher mais trabalhadora que ela conheceu, que fazia comida para todo mundo na roça." Eu quase caí para trás porque eu realmente cozinhava para a família inteira quando era moça. "Como ele sabia disso?" Perguntei. "Quem era essa tia?" Ele respondeu. O nome dela era Josefa, uma mulher alta, de cabelo curto, que gostava de usar vestido florido. Meu Deus! Eu conheci uma Josefa assim na juventude. Uma prima do meu pai que sumiu da cidade depois que meu neném nasceu. Será que foi ela que levou ele? Minha cabeça estava girando, mas eu não conseguia parar de ouvir. Ele falou mais. "Eu cresci com pouco, mãe. A tia Josefa trabalhava na lavoura, e eu ajudava desde pequeno. Ela dizia que você me amava, mas que a vida te obrigou a me largar." Quando ele disse isso, eu senti uma facada no coração. Larguei o pano que estava segurando e comecei a chorar alto. Um choro que eu guardava desde aquele dia horrível. Eu lembrava do meu pai gritando comigo, dizendo que eu ia envergonhar a família se ficasse com o bebê. Eu implorei para não levar meu neném, mas ele arrancou ele dos meus braços e sumiu com ele num cavalo. Eu fiquei gritando na porta com as pernas moles, até desmaiar na terra. Falei para João. "Eu nunca quis te largar, meu filho. Nunca." Ele baixou a cabeça e disse: "Eu sei, mãe. A tia contava que você chorava por mim. Mas ela morreu faz 2 meses, de doença no peito. E antes de ir embora me disse para te achar. Eu vim com o pouco que tinha, andando dias, pegando carona, só para te ver." Quando ele terminou de falar, eu estava um trapo. Meu rosto estava molhado de tanto chorar, e minhas mãos tremiam como vara verde. Ele parecia tão sincero com aquela voz fraquinha que eu não tinha como duvidar. Perguntei: "Por que você demorou tanto para me procurar?" Ele respondeu: "Eu tinha medo, mãe. Medo de você não me querer, de você me culpar por ter sumido. Mas agora eu tô aqui e não vou te deixar nunca."
Essas palavras foram como um abraço quente num dia frio. Eu me levantei do sofá, com as pernas bambas, e fui até ele. Abracei ele forte, sentindo aquele corpinho magro contra o meu. Falei: "Você é meu filho, João. Eu te perdoo por tudo. Só não me deixa mais." Ele apertou minha mão e disse: "Nunca, mãe, eu juro." Naquele momento, eu senti uma paz que não sentia fazia anos. Era como se Deus tivesse ouvido minhas rezas e me devolvido o que eu perdi. Mas aí, bem no fundo da minha alma, tinha uma coisinha cutucando, uma dúvida que eu não queria ouvir. Como ele sabia tanto de mim? Será que era coincidência? Eu sacudi a cabeça e enxuguei as lágrimas. Não queria pensar nisso, não agora. Tinha meu menino ali na minha frente, e isso era tudo o que importava. Falei pra ele: "Vai dormir no quarto do fundo. Amanhã a gente conversa mais." Ele assentiu, pegou a mochila surrada dele e foi pro quartinho que era do meu Zé. Eu fiquei na sala, olhando pro nada, com o coração cheio de amor e medo misturado. Deitei na cama depois, mas não dormi. Fiquei pensando no meu neném que sumiu, no choro que ecoava na minha cabeça e no João que estava ali, tão real. Será que era ele? Será que Deus tinha pena de mim? Eu não sabia, mas queria acreditar com todas as minhas forças. No dia seguinte que o João chegou, eu acordei com um solzinho fraco entrando pela janela. Minha cabeça estava pesada porque eu quase não dormi, pensando nele no quartinho do fundo. Será que era sonho? Será que eu estava ficando louca de tanto querer um filho? Mas aí ouvi um barulhinho na cozinha, tipo alguém mexendo nas coisas, e levantei correndo. Quando cheguei lá, ele estava de pé, tentando acender o fogão com uma cara de quem nunca viu fogo na vida. Eu dei um sorriso, mesmo com o peito ainda apertado, e falei: "Deixa que eu faço, menino. Senta aí." Ele sentou na cadeira de madeira, aquela que range toda vez que alguém mexe, e ficou me olhando enquanto eu botava a água do café para esquentar. Perguntou assim: "Mãe, você sempre acorda cedo assim?" Eu respondi: "Sempre, João. Desde a roça não consigo dormir muito." Ele riu baixinho e disse: "A tia Josefa era igual. Levantava com o galo cantando." Meu coração deu um pulo de novo, porque ele falando da tia parecia tão real, tão pertinho do que eu lembrava da minha vida antiga. Será que ele era meu neném mesmo? Fiz um café forte e peguei o resto do pão de ontem. Botei na mesa e falei: "Come, meu filho. Você tá magrinho demais." Ele pegou o pão com as mãos tremendo um pouco e disse: "Obrigado, mãe. Ninguém cuidou de mim assim faz tempo." Quando ele chamou de mãe outra vez, eu senti uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Não consegui segurar, sabe? Era como se todas as noites que eu chorei sozinha, pedindo meu filho de volta, tivessem virado esse momento. Eu estava com ele na minha frente, comendo meu pão. E isso me enchia de um amor que eu nem sabia que ainda tinha. Depois do café, falei pra ele: "Vamos arrumar tua vida aqui. Você vai ficar comigo, né?" Ele assentiu rápido e disse: "Claro, mãe. Não quero ir embora nunca." Eu sorri, mesmo com aquela vozinha chata na cabeça dizendo pra ir devagar. Fui no quarto do meu Zé, que agora era dele, e peguei umas roupas velhas que estavam guardadas. Eram camisas do meu marido, meio gastas, mas ainda boas. Entreguei pra ele e falei: "Veste isso, João. Não dá pra ficar com essa roupa rasgada." Ele pegou as camisas, olhou pra mim com os olhos brilhando e disse: "Você é boa demais, mãe. Nem sei como te agradecer." Enquanto ele trocava de roupa, eu lavei a louça do café com as mãos tremendo de emoção. Eu imaginava meu neném pequeno, que eu nunca cheguei a embalar direito, agora crescido, usando as coisas do Zé. Era como se a vida tivesse me dado uma chance de consertar o passado. Mas aí a dona Zefa, minha vizinha fofoqueira, bateu na porta. Gritei pra ela entrar, e ela veio com aquele jeito dela toda curiosa.
Perguntou: "Quem é esse moço que tá na tua casa, Maria?" Eu respondi cheia de orgulho: "É meu filho, Zefa, o João, que eu perdi há anos e agora voltou." Ela torceu o nariz e falou: "Filho? Tu nunca falou de filho nenhum, Maria. Que história é essa?" Eu senti um fogo subir pelo peito e disse: "Não te interessa, Zefa, ele é meu." E pronto. Ela ficou me olhando com aquela cara de quem não acredita e falou: "Tá bom, mas toma cuidado. Esses moços que aparecem do nada às vezes trazem problema." Eu quase joguei o pano molhado nela, mas me segurei. Falei: "Sai daqui, Zefa, vai cuidar da tua vida." Ela deu de ombros e saiu, resmungando alguma coisa que eu não quis ouvir. Quando voltei para a sala, o João estava lá, com a camisa do Zé, que ficava um pouco grande nele. Ele perguntou: "Quem era, mãe?" Eu respondi: "Uma vizinha metida, não liga para ela." Ele sorriu e disse: "Tá tudo bem, eu só quero ficar contigo." Meu coração amoleceu de novo, e eu sentei do lado dele no sofá. Peguei a mão dele, que era magrinha e cheia de calos, e falei: "Você é meu menino, João. Ninguém vai mudar isso." Ele apertou minha mão de volta e disse: "Eu te amo, mãe. Desde pequeno sonhava com você." Aí eu não aguentei mais. Comecei a chorar arauto. Um choro que vinha do fundo da alma. Era felicidade misturada com medo, com saudade, com tudo que eu guardei esses anos todos. Eu lembrava do dia que meu pai levou meu neném, do vazio que ficou na minha barriga e no meu coração. E agora o João estava ali, me chamando de mãe, me olhando com aqueles olhos tristes. Falei para ele entre os soluços: "Eu te procurei tanto, meu filho. Nunca quis te perder." Ele me abraçou, um abraço desajeitado, mas quente, e disse: "Agora eu achei você, mãe. Não chora mais." Os dias foram passando, e eu comecei a cuidar dele como se ele tivesse acabado de nascer. Lavava as roupas dele, fazia comida todo dia. Até comprei um par de chinelo novo com o dinheirinho da aposentadoria. Ele ficava em casa, ajudava a varrer o quintal, mas não falava muito de sair ou trabalhar. Eu perguntava: "João, você não quer arrumar um serviço?" Ele respondia: "Tô cansado, mãe. Vim de tão longe. Deixa eu descansar um pouco." Eu assentia porque não queria forçar meu menino. Ele tinha sofrido tanto, né? Mas a Zefa não parava de encher meu saco. Todo dia ela aparecia com um comentário: "Esse teu filho não faz nada, Maria. Tu não acha estranho?" Eu mandava ela calar a boca, mas no fundo começava a ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que ela estava certa? Será que eu estava cega de tanto amor? Sacudi a cabeça e fui fazer o almoço. Um arroz com feijão simples, mas que eu caprichava para ele. João comeu tudo e disse: "Mãe, tua comida é a melhor do mundo." Eu sorri, mas aquela dúvida estava crescendo, bem quietinha, no canto do meu peito. Os dias com o João em casa estavam passando rápido, e eu estava vivendo um sonho que eu nunca achei que ia ter. Acordava todo dia cedo, fazia café, fritava um ovo para ele e ficava olhando ele comer com aquele jeitinho quieto. Meu coração enchia de alegria, sabe? Era como se Deus tivesse me dado uma chance de ser mãe de novo, depois de tanto tempo chorando sozinha. Mas nem tudo estava perfeito, e eu comecei a reparar em umas coisinhas que me deixavam com o pé atrás, mesmo sem querer. Uma manhã fui pegar meu rádio velho, aquele que eu ligava para ouvir as músicas do Zé, que ele adorava. Procurei na sala, no quarto, até no quintal, mas nada. Falei pro João: "Menino, tu viu meu rádio?" Ele estava deitado no sofá, mexendo no chinelo novo que eu comprei, e respondeu: "Acho que emprestei para um amigo, mãe. Ele precisava ouvir uma notícia." Eu franzi a testa e disse: "Amigo? Que amigo, João?" Ele deu de ombros e falou: "Um cara que eu conheci na rua. Não te preocupa. Ele devolve depois." Eu não gostei nadinha disso, mas engoli seco e fui fazer o almoço.
pensando que talvez fosse besteira minha. Mas aí, uns dias depois, aconteceu de novo. Meu cobertor azul, aquele que eu usava no frio, sumiu do varal. Eu tinha lavado ele com tanto cuidado, esfregado com sabão de coco até ficar cheiroso, e agora não estava mais lá. Perguntei pro João: "Tu viu meu cobertor, filho?" Ele nem levantou os olhos do chão e disse: "Acho que o vento levou, mãe. Tava ventando muito ontem." Eu olhei para ele desconfiada porque não tinha ventado nada naquela noite. Falei: "Vento coisa nenhuma, João. Esse cobertor não sai voando assim." Ele riu como se eu fosse boba e disse: "Relaxa, mãe. É só um cobertor. A gente arruma outro." Eu senti um calor subindo pelo pescoço, mas não quis brigar. Afinal, ele era meu filho, né? Eu não queria acreditar que ele estava mentindo para mim. Então sacudi a cabeça e fui para a cozinha, tentando esquecer. Mas a verdade é que aquelas coisinhas estavam começando a me incomodar. O rádio, o cobertor e até um prato que eu juro que vi ele usando e agora não achava mais. Será que eu estava ficando doida? Será que a idade estava me deixando esquecida? Eu não queria pensar mal dele, mas a Zefa, aquela vizinha xereta, não ajudava. Ela apareceu de novo numa tarde, com um pano na mão, fingindo que estava limpando a janela só para me espiar. Gritou da cerca: "Maria, teu filho tá aí o dia todo, não faz nada?" Eu respondi já com raiva: "Faz sim, Zefa. Ele varre o quintal, me ajuda em casa." Ela riu uma risada feia e falou: "Ajuda, é? Então por que eu vi ele ontem na esquina, conversando com uns caras esquisitos?" Meu coração gelou, mas eu não quis dar o braço a torcer. Falei: "Para de inventar, mulher. Vai cuidar da tua vida." Ela deu de ombros e saiu, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça como mosquitos zumbindo. Naquela noite, eu estava costurando um botão na camisa dele, e ele chegou do quintal com a cara suada. Perguntei: "Onde tu tava, João?" Ele respondeu: "Fui pegar um ar, mãe. Tava muito quente aqui dentro." Eu olhei para ele, tentando enxergar alguma coisa nos olhos dele, mas ele desviou o olhar rápido. Falei: "A Zefa disse que te viu com uns caras na esquina ontem." Ele riu, mas era um riso nervoso, e disse: "Essa velha é louca, mãe. Eu não conheço ninguém aqui." Eu assenti, mas meu peito estava apertado. Será que a Zefa estava mentindo só para me azucrinar? Ou será que tinha algo errado? No outro dia, resolvi botar ordem na casa, limpar tudo para ver se achava minhas coisas. Enquanto varria debaixo do sofá, vi um papelzinho amassado. Peguei com cuidado e abri. Era um bilhete escrito com letra feia, dizendo: "Encontra a gente na praça, traz o que puder." Meu coração parou por um segundo. Perguntei pro João, que estava na cozinha: "Que papel é esse, menino?" Ele veio correndo, pegou o bilhete da minha mão e falou: "Isso não é nada, mãe. É de um amigo que me deu carona pra cá." Eu disse: "Carona? Tu disse que veio andando." Ele ficou quieto por um instante e depois falou: "É, mas peguei carona no final. Não te contei pra não te preocupar." Eu olhei pra ele, sentindo um frio na barriga, e falei: "João, tu tá falando a verdade comigo, né?" Ele pegou minha mão, com aquela cara de cachorro sem dono, e disse: "Claro, mãe. Eu nunca ia te enganar. Você é tudo pra mim." Meu coração amoleceu na hora, porque eu queria tanto acreditar nele. Abracei ele forte e disse: "Tá bom, meu filho. Eu confio em você." Mas quando ele saiu para pegar água, eu fiquei olhando pro nada com aquele bilhete na cabeça. Será que eu estava sendo boba? Será que meu amor estava me cegando? Naquela noite, deitei na cama com um peso no peito. Lembrei do meu neném que sumiu, do dia que meu pai levou ele embora e das lágrimas que eu derramei por anos. O João era minha chance de ter ele de volta, de apagar aquela dor. Mas o rádio sumido, o cobertor, o bilhete,
Tudo isso estava me cutucando como espinho. Fechei os olhos e rezei baixinho. Deus me mostra se ele é meu filho de verdade. Não deixa eu sofrer mais. Mas o sono não veio. E eu fiquei ali, chorando quietinha, com medo do que ia descobrir. Eu estava começando a me acostumar com o João em casa, mesmo com aquelas coisinhas estranhas me cutucando a cabeça. O rádio sumido, o cobertor que o vento supostamente levou, o bilhete esquisito, tudo isso ficava zumbindo no meu juízo. Mas eu empurrava pra longe. Ele era meu filho, né? Eu queria acreditar nisso com toda a força do meu coração. Só que aí veio um dia que mudou tudo. Um dia que eu nunca vou esquecer. Porque foi quando eu me joguei de cabeça num buraco que eu mesma cavei. Era uma tarde quente, daquelas que o sol queima até a alma. Eu tava na cozinha, mexendo um feijão no fogão, quando o João entrou com a cara mais triste que eu já vi. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e ele sentou na cadeira com as mãos no rosto. Perguntei: "Que foi, menino? Tá passando mal?" Ele balançou a cabeça e falou: "Não, mãe, é pior. Eu tô com um problema grande." Meu coração já deu um salto porque eu não aguentava ver meu filho sofrendo. Falei: "Conta logo, João. Que problema é esse?" Ele respirou fundo como se doesse falar e disse: "Lá onde eu morava com a tia Josefa, eu fiz uma dívida para ajudar ela na doença. Peguei dinheiro com um cara ruim e agora ele tá me cobrando com juros. Se eu não pagar, ele disse que vem atrás de mim. Pode até me machucar." Quando ele terminou, eu senti um frio na barriga, como se o chão tivesse sumido. Perguntei: "Quanto é essa dívida, João?" Ele baixou os olhos e falou: R$ 10.000, mãe. R$ 10.000. Meu Deus do céu, eu quase caí para trás. Minha aposentadoria mal dava para comprar comida e pagar a luz. Onde eu ia arrumar esse dinheiro? Falei: "Filho, eu não tenho isso tudo. Tu sabe que sou pobre." Ele começou a chorar, um choro feio, de soluçar, e disse: "Eu sei, mãe, mas eu não tenho para onde correr. Esse cara é perigoso. Ele já bateu em gente por menos. Eu vim pra cá pra te achar, pra ter paz, e agora ele vai acabar comigo." Ver ele chorando assim foi como uma facada no meu peito. Eu lembrava do meu neném que eu perdi, do dia que meu pai levou ele embora, e pensava: não vou perder meu filho de novo. Não vou deixar ninguém machucar ele. Sentei do lado dele, peguei as mãos dele, que estavam geladas, e falei: "Calma, João. A gente vai dar um jeito." Ele me olhou com lágrimas escorrendo e disse: "Mãe, você é minha salvação. Eu te amo tanto." Naquela noite eu não dormi nadinha. Fiquei rolando na cama com o coração apertado, pensando no que fazer. R$ 10.000 era muito dinheiro, mais do que eu já vi na vida. Mas aí me veio uma ideia. O banco. Eu sabia que eles faziam empréstimo para aposentada como eu. Já tinha ouvido falar na rádio. Era arriscado, mas era pro meu filho, né? Ele estava com medo, estava precisando de mim. Resolvi que ia lá no outro dia, mesmo com um peso no peito me avisando para parar. Acordei cedo, botei meu vestido mais arrumado, aquele azul que eu usava na igreja, e falei pro João: "Fica aqui, menino. Eu vou resolver isso." Ele me abraçou forte e disse: "Você é a melhor mãe do mundo. Eu não mereço você." Essas palavras me deram coragem, mesmo com as pernas tremendo. Peguei o ônibus, desci na cidade e entrei no banco com o coração na mão. O moço de terno me atendeu, perguntou o que eu queria e eu falei: "Preciso de R$ 10.000 para ajudar meu filho." Ele me olhou por cima dos óculos e disse: "A senhora sabe que vai ter que pagar isso com juros, né? Vai ficar uma dívida no teu nome." Eu assenti, mesmo sem entender direito os números que ele mostrou no papel. Só pensava no João, no choro dele, no medo dele. Assinei tudo que ele mandou, com a mão suando, e saí de lá com um envelope cheio de dinheiro. Era pesado,
Parecia que eu estava carregando uma pedra, mas também era minha esperança de salvar meu menino. Cheguei em casa e chamei o João. Falei: "Tá aqui, filho, 10.000 reais. Agora tu paga essa dívida e fica em paz." Ele pegou o envelope, abriu, e os olhos dele brilharam tanto que eu achei que ia chorar de novo. Disse: "Mãe, você não sabe o que isso significa pra mim. Eu te devo minha vida." Me abraçou tão forte que eu quase não respirava. E eu senti um alívio misturado com um medo danado. Falei: "Só me promete que vai cuidar disso direitinho, hein?" Ele respondeu: "Prometo, mãe. Amanhã mesmo eu resolvo." Naquela noite, eu deitei com a cabeça cheia. O banco tinha ficado com meu nome na dívida, e eu ia ter que pagar parcelas todo mês. Mas eu pensava: vale a pena, é pro meu filho. Lembrei do dia que perdi meu neném, da dor de não poder proteger ele, e jurei que dessa vez ia ser diferente. Fechei os olhos tentando dormir, mas uma vozinha no fundo da minha cabeça sussurrava: "Será que fiz certo? Será que ele vai mesmo resolver?" Eu enxuguei uma lágrima que caiu e rezei: "Deus, protege meu João. Não deixa ele me decepcionar." Mas o sono não vinha. E eu ficava ali com o coração pesado, sentindo que alguma coisa estava errada. Depois que eu dei os 10.000 reais pro João, eu estava com o coração mais leve, mas ainda assim, com um peso que eu não explicava. Era como se eu tivesse feito o certo, mas alguma coisa dentro de mim gritava que não estava tudo bem. Naquela noite ele me abraçou forte, disse que ia resolver a dívida no dia seguinte. E eu fui dormir acreditando que meu filho estava salvo. Acordei cedo, como sempre, com o solzinho batendo na janela. E fui fazer o café pensando em perguntar para ele como ia ser. Mas quando entrei na sala, alguma coisa estava diferente. O sofá estava vazio, o chinelo novo dele não estava no canto onde ele deixava. E o silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. Chamei: "João, tu tá aí, menino?" Nada. Fui pro quartinho do fundo, onde ele dormia, e o coração já estava apertando antes mesmo de abrir a porta. A cama estava arrumada, mas a mochila surrada dele não estava mais lá. As camisas do Zé que eu tinha dado para ele estavam jogadas no chão, como se ele tivesse pegado só o que queria e largado o resto. Meu peito começou a doer e eu corri para a cozinha, pensando que talvez ele tivesse saído para pegar pão. Mas aí eu vi que o cofrinho de barro, aquele que eu guardava umas moedas para emergência, não estava na prateleira. Procurei em tudo quanto é canto, debaixo da mesa, atrás do fogão. Mas nada. Fui pro quarto do Zé de novo com as pernas tremendo e abri a caixinha onde eu guardava as joias da minha mãe. Um anel de ouro e um cordão que ela me deu antes de morrer. Vazio. Meu Deus do céu, vazio! Senti o ar faltar e minhas mãos começaram a suar frio. Ele tinha levado tudo, tudo que eu tinha de valor, além dos 10.000 que eu peguei no banco. Sentei no chão, com a cabeça girando, e comecei a chorar arauto. Um choro que vinha do fundo da alma. Gritei: "João, por que tu fez isso comigo?" Mas só o silêncio respondeu. Eu lembrava do dia que ele chegou, da cara triste dele, das palavras doces que me fizeram acreditar que ele era meu filho. E agora ele tinha sumido, me deixado com nada, com uma dívida que eu nem sabia como pagar. Meu coração estava partido em 1000 pedaços e eu só conseguia pensar: como eu fui tão boba? Levantei do chão, com o corpo pesado, e saí pro quintal para respirar. Pensei que talvez ele tivesse ido resolver a dívida, como prometeu, e ia voltar. Falei para mim mesma: "Calma, Maria. Ele disse que ia arrumar tudo hoje. Espera um pouco." Fui no mercado comprar um pão para me distrair e voltei rezando para encontrar ele em casa. Mas quando abri a porta, a casa estava igual, vazia, morta. O cofrinho, as joias, o dinheiro do banco, tudo tinha ido embora com ele.
Foi aí que eu desabei de vez. Sentei no sofá e chorei até a garganta doer. Lembrei de cada momento. Do dia que ele bateu na porta, da história da tia Josefa, dos abraços que ele me deu. Será que era tudo mentira? Será que eu inventei um filho na minha cabeça porque estava tão sozinha? Eu pensava no meu neném de verdade, aquele que meu pai levou, e no João, que eu achei que era ele. Minha cabeça doía de tanto tentar entender, e meu peito parecia que ia explodir de tristeza. Aí a porta bateu, e eu levantei num pulo, com o coração na boca. Era a Zefa, a vizinha, entrando com aquela cara de quem já sabe de tudo. Ela falou: "Maria, que cara é essa? Tu tá bem?" Eu não aguentei e contei tudo, entre soluços. "O João sumiu, Zefa. Levou minhas coisas, o dinheiro do banco, tudo." Ela arregalou os olhos e disse: "Eu te avisei, mulher. Esse moço era esquisito desde o começo." Eu gritei: "Para de jogar na minha cara, Zefa. Eu tava ajudando meu filho." Ela sentou do meu lado, botou a mão no meu ombro e falou: "Maria, acorda. Ele não era teu filho. Ele te enganou direitinho." Eu sacudi a cabeça, chorando mais ainda, e disse: "Não fala isso, Zefa. Ele me chamou de mãe. Ele disse que me amava." Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que ela estava certa. O jeito que ele falava, as coisas sumindo, o bilhete que eu achei. Tudo fazia sentido agora. Ele tinha me usado, me feito acreditar num sonho para me roubar tudo. Fiquei ali, no sofá, com a Zefa do lado, chorando até não ter mais lágrima. O banco ia me cobrar aquela dívida, e eu não tinha nem o pão de amanhã. Lembrei do dia que assinei os papéis, da esperança que eu tinha de salvar meu menino, e agora só sobrava vergonha e dor. Falei pra Zefa: "O que eu faço agora?" Ela respondeu: "Tu vai ter que contar pra polícia, Maria, mas teu dinheiro já era." Eu fechei os olhos, sentindo o mundo desabar, e pensei: "Meu Deus, por que isso comigo?" Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto com o coração vazio, imaginando o João rindo de mim em algum lugar. Será que ele estava com aqueles caras da esquina que a Zefa viu? Será que ele planejou isso desde o dia que chegou? Eu chorei de novo, um choro quieto, de quem perdeu tudo, até a fé. Rezei baixinho: "Deus, me ajuda! Eu não aguento mais sofrer assim." Mas o silêncio da casa era a única resposta, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. Depois que o João sumiu, e eu chorei tudo o que tinha para chorar no sofá, a Zefa ficou comigo até o sol baixar. Eu tava um trapo, sabe? Minha cara inchada, os olhos ardendo, e o coração parecendo um pano velho rasgado. Ela me fez um chá de erva doce, daqueles que acalmam, mas nem isso tirava o peso que eu sentia. Eu olhava para as paredes da casa, para as coisas que ele levou, e pensava: como eu deixei isso acontecer? A Zefa estava quieta, só me olhando, até que falou: "Maria, tu precisa saber de uma coisa." Eu levantei a cabeça com o peito apertado e disse: "Saber o quê, Zefa? Tô cansada de surpresa ruim." Ela respirou fundo, como se tivesse segurando aquelas palavras fazia tempo, e falou: "Ontem eu vi teu João na rua, lá na esquina do bar do Zé Perna. Ele estava rindo com os caras, daqueles que ninguém de bem anda junto, e disse uma coisa que eu ouvi clarinho." Meu coração já começou a bater forte, e eu perguntei: "O que ele disse, mulher? Fala logo." Ela me olhou com pena e respondeu: "Ele disse: essa velha boba acreditou em tudo. Agora eu tô livre." Quando ela terminou de falar, eu senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Minha boca abriu, mas não saía som. Velha boba? Ele me chamou de velha boba? Eu, que dei tudo pra ele, que peguei dinheiro no banco, que chorei por ele como se fosse meu filho de verdade? Comecei a tremer e as lágrimas voltaram, quentes e amargas. Gritei: "Não, Zefa, tu tá mentindo!
Ele não ia falar isso de mim. Ela balançou a cabeça e disse: Eu queria tá mentindo, Maria. Mas eu ouvi com esses ouvidos que Deus me deu. Eu levantei do sofá, com as pernas moles, e andei de um lado pro outro, como bicho preso. Falei: Não pode ser. Ele me chamou de mãe, me abraçava, dizia que me amava. A Zefa cruzou os braços e falou: Ele te enganou, mulher, desde o primeiro dia. Esses caras que aparecem do nada, com história bonita, são assim mesmo, vivem de pegar trouxa. Eu parei no meio da sala com o peito doendo tanto que parecia que ia rasgar, e disse: Então era tudo mentira? A tia Josefa, o sofrimento dele, tudo. Ela assentiu e falou: Tudo, Maria. Ele viu que tu tava sozinha, que queria um filho, e usou isso pra te enrolar. Eu sentei de novo com a cabeça nas mãos e comecei a chorar alto. Um choro que ecoava pela casa vazia. Eu lembrava de cada palavra dele, dos olhos tristes, das promessas, e agora via que era só um teatro pra me roubar. O dinheiro do banco, as joias da minha mãe, o cofrinho, até minha fé. Ele levou tudo. Falei entre os soluços: Eu dei minha vida pra ele, Zefa, e ele riu de mim? Ela veio do meu lado, botou a mão no meu ombro e disse: Tu não foi a primeira, Maria. Esses pilantras vivem disso. Mas tu tem que levantar a cabeça agora. Eu sacudi ela pra longe e gritei: Levantar o quê, Zefa? Tô com uma dívida que não acaba mais, sem nada pra comer amanhã e com o coração em pedaços. Ela ficou quieta, sem saber o que dizer. E eu continuei chorando, sentindo a vergonha me engolir inteira. Naquela noite, depois que a Zefa foi embora, eu fiquei sozinha na sala, olhando para as paredes como se elas pudessem me explicar alguma coisa. Peguei a Bíblia que eu guardava na gaveta, aquela que minha mãe me deu, e abri numa página qualquer. Li um pedaço que falava de traição, de Judas traindo Jesus, e senti um soco na alma. Era isso que o João tinha feito comigo, me traído como se eu fosse nada. Fechei o livro e chorei mais, pensando no dia que ele chegou, na esperança que eu senti. E agora só sobrava esse vazio horrível. No dia seguinte, o sol nem tinha nascido direito, e eu já estava de pé, com os olhos inchados. Resolvi ir na esquina do bar do Zé Perna, para ver se achava alguma pista dele. Andei devagar, com o vestido azul que usei no banco, e cheguei lá com o coração na mão. Perguntei pro Zé: Tu viu um moço magrinho, de camisa do meu Zé, rindo com os caras ontem? Ele coçou a barba e falou: Vi sim, Maria. Ele tava aqui com uns malandros. Parecia feliz demais. Até pagou uma cerveja pra todo mundo. Meu Deus, ele gastou meu dinheiro em cerveja enquanto eu chorava em casa? Voltei pra casa com as pernas pesadas, sentindo o mundo girar. Sentei no sofá e chorei de novo. Um choro que vinha de tão fundo que parecia que eu ia morrer ali. Eu imaginava ele rindo, chamando de velha boba, enquanto eu assinava os papéis do banco para salvar ele. Falei pra mim mesma: como eu fui tão cega? A Zefa tinha razão, mas eu não quis ouvir. Tava tão desesperada para ter um filho que deixei ele me destruir. Aí o telefone tocou e eu levei um susto. Atendi com a voz rouca e era o moço do banco. Ele falou: Dona Maria, a primeira parcela vence semana que vem. A senhora vai pagar direitinho, né? Eu disse: Tô sem nada, moço, me ajuda. Ele respondeu seco: Isso não é problema meu. A dívida é tua. Desliguei o telefone e deixei ele cair no chão, sentindo o desespero me engolir. O João tinha sumido e eu estava sozinha, com uma dívida que ia me afundar. Rezei, chorando. Deus, me tira desse buraco. Eu não aguento mais. Mas o silêncio era a única resposta. E eu sabia que a verdade tinha me acertado em cheio. Depois que a Zefa me contou a verdade e o moço do banco ligou cobrando a parcela, eu fiquei perdida dentro da minha própria casa. Era como se as paredes tivessem virado inimigas,
me olhando com pena enquanto eu chorava no sofá. Meu peito estava tão apertado que eu mal respirava. E o choro não parava, sabe? Era um choro feio, daqueles que a gente soluça e engasga, porque a dor estava grande demais para caber em mim. Eu pensava no João rindo de mim, gastando meu dinheiro no bar, e na dívida que ia me engolir viva. Fiquei ali sozinha, olhando pro nada, com a Bíblia jogada do meu lado. Eu nem tinha mais força para rezar, mas abri ela mesmo assim, procurando alguma coisa que me salvasse. Li um pedaço que falava de perdoar. Mas como eu ia perdoar aquele desgraçado? Ele tinha pisado no meu coração, roubado tudo que eu tinha, e ainda me chamado de velha boba pras costas. Fechei o livro com raiva e joguei ele no chão, gritando: Deus, por que tu deixou isso acontecer comigo? Eu só queria um filho, só queria amar alguém. Aí o telefone tocou de novo, e eu quase não atendi, com medo de ser o banco outra vez. Mas era a dona Neuza, uma amiga da igreja, que sempre me chamava para tomar café. Ela falou: Maria, tu tá bem? Teu choro tá dando para ouvir da rua. Eu gelei porque eu não queria que ninguém soubesse da minha vergonha. Respondi com a voz tremendo: Tô bem, Neuza. É só saudade do Zé. Ela disse: Não mente pra mim, mulher. Eu te conheço. Amanhã eu passo aí. Desliguei rápido, com o coração disparado, pensando: Meu Deus, como eu vou contar essa desgraça? Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei andando pela casa, olhando para as coisas que o João levou. O cofrinho vazio, as joias da minha mãe que não estavam mais na caixinha, até o rádio que eu amava. Cada pedacinho que faltava era como um corte no meu peito. Sentei na cama e chorei de novo, lembrando do dia que ele chegou, da esperança que eu senti quando ele me chamou de mãe. Eu tinha aberto meu coração para ele, dado tudo, até uma dívida que eu não podia pagar. E agora só sobrava essa humilhação. No outro dia, a Neuza bateu na porta cedinho, com um bolo de milho na mão. Ela entrou, me olhou de cima a baixo e falou: Maria, tu tá um caco. O que aconteceu? Eu tentei segurar, mas as lágrimas vieram antes das palavras. Contei tudo, desde o dia que o João apareceu até ele sumir com meu dinheiro e me deixar no buraco. Falei: Ele me enganou, Neuza. Disse que era meu filho. E eu acreditei como uma boba. Ela me abraçou com os olhos molhados e disse: Tu não é boba, Maria. Tu é boa demais. E ele usou isso contra ti. Eu chorei no ombro dela, sentindo a vergonha queimar minha cara. Perguntei: Como eu vou olhar para as pessoas agora? Todo mundo vai rir de mim, Neuza. Vão dizer que eu mereci por ser trouxa. Ela balançou a cabeça e falou: Ninguém vai rir, Maria. Quem te conhece sabe que tu fez isso por amor. Mas eu não acreditava nela. Eu imaginava a Zefa contando pra rua inteira, o povo cochichando na feira, e eu virando piada na cidade. Aí o telefone tocou outra vez, e eu já sabia quem era. Peguei o fone com a mão suada, e o moço do banco falou: Dona Maria, a parcela vence em 3 dias. A senhora vai trazer o dinheiro? Eu disse: Moço, eu não tenho nada, meu filho levou tudo. Ele respondeu seco como pedra: Isso não me interessa. A dívida é tua. Se não pagar, a gente toma tua casa. Desliguei o telefone e joguei ele na parede, gritando: Meu Deus, eu vou perder minha casa por causa daquele safado. A Neuza tentou me acalmar, mas eu estava fora de mim. Falei: Ele tá rindo de mim em algum lugar, Neuza, enquanto eu choro aqui, sem nada. Ela disse: Então vai atrás dele, Maria. Denuncia esse bandido. Eu parei com o coração disparado e pensei: É isso. Eu não vou deixar ele vencer assim. Levantei do sofá, enxugando as lágrimas, e falei: Vou na polícia, Neuza. Esse desgraçado vai pagar pelo que fez comigo. Ela assentiu e disse: Isso, Maria, tu é forte. Não deixa ele te derrubar.
Eu peguei meu vestido azul, aquele que eu usei no banco, e botei com as mãos tremendo. Meu peito estava cheio de raiva e tristeza misturada. Mas eu estava decidida. Pensei no meu neném que perdi, na dor de não ter protegido ele. E jurei que dessa vez ia lutar. Falei pra Neuza: "Me ajuda a rezar, amiga, pra eu ter força pra enfrentar isso." Ela pegou minha mão e a gente rezou juntas, chorando, pedindo pra Deus me tirar desse inferno. Quando ela foi embora, eu fiquei na porta, olhando pra rua, com o coração apertado. Eu ia na polícia, ia contar tudo, mesmo com vergonha. Mas no fundo, eu sabia que o João tinha levado mais que meu dinheiro. Ele levou minha confiança, minha alegria. Chorei de novo quietinha, pensando: será que eu vou aguentar isso? Será que um dia eu vou esquecer essa traição? O vento bateu na minha cara e eu senti um vazio que não explicava, mas também uma faísca de força que me dizia para não desistir. Depois que eu decidi ir atrás do João, acordei no outro dia com o coração na mão, mas com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Eu estava cansada de chorar, cansada de me sentir uma boba, e resolvi que aquele desgraçado não ia me derrubar assim tão fácil. Botei meu vestido azul, aquele que já estava virando minha armadura, e saí de casa com a cara inchada, mas decidida. A Neuza tinha me dado coragem, e eu pensava: vou achar esse safado, nem que seja para olhar na cara dele e perguntar por quê. Primeiro fui na esquina do bar do Zé Perna, onde a Zefa disse que viu ele rindo. O sol estava quente, queimando minha cabeça, mas eu não ligava. Cheguei lá e perguntei pro Zé: "Tu viu aquele moço magrinho de novo? O que tava com os caras ontem?" Ele coçou a barba limpando no balcão e falou: "Não, Maria. Depois daquela noite ele sumiu. Ninguém viu mais." Meu peito apertou, mas eu não desisti. Falei: "E os caras que estavam com ele? Tu conhece?" Ele deu de ombros e disse: "São uns malandros que aparecem de vez em quando. Não sei de onde vêm." Saí do bar com as pernas pesadas, mas fui andando pela rua, perguntando para todo mundo que eu via. Falei com a dona Cida, que vende pastel na feira, e ela disse: "Não vi ninguém assim, Maria. Mas cuidado com esses tipos. São perigo." Perguntei pro seu Manoel, que conserta a bicicleta, e ele falou: "Acho que vi um moço parecido pegando um ônibus pra cidade grande, mas não tenho certeza." Meu coração pulava a cada resposta, mas ninguém sabia de nada direito. Eu tava correndo atrás de um fantasma, e isso me matava por dentro. Aí resolvi ir na polícia. Peguei o ônibus com o dinheirinho que ainda tinha no bolso e cheguei na delegacia com o suor escorrendo pela testa. Entrei tremendo, com vergonha de contar minha história, mas falei pro moço de farda: "Meu filho me roubou, levou meu dinheiro, minhas joias e fugiu." Ele me olhou por cima do óculos e perguntou: "Filho? Quantos anos ele tem?" Eu disse: "Não sei direito. Ele apareceu dizendo que era meu, e eu acreditei." O policial franziu a testa e falou: "Conta tudo direitinho, Dona Maria." Eu sentei numa cadeira dura e contei cada pedaço. O dia que ele bateu na porta, a história da tia Josefa, o empréstimo no banco, até o dia que ele sumiu. Minha voz tremia e eu chorava enquanto falava, sentindo a vergonha queimar minha cara. O moço anotava tudo num caderno com uma cara séria. E quando eu terminei, ele disse: "Olha, Dona Maria, isso parece golpe de estelionato. Esses caras inventam história para pegar gente boa como a senhora." Meu peito doeu mais ainda. E eu perguntei: "Então vocês vão achar ele?" Ele coçou a cabeça e falou: "Vou ser sincero, é difícil. Ele não tem documento teu, não tem nome completo, e já deve estar longe. A gente vai registrar, mas teu dinheiro, sinto dizer, já era." Eu senti o chão sumir debaixo de mim. Gritei: "Como assim já era? Eu tô com uma dívida no banco, vou perder minha casa." Ele me olhou com pena e disse:
Isso é comum, dona. A senhora não é a primeira que cai nisso. Tenta falar com o banco. Quem sabe eles aliviam. Saí da delegacia com o coração em frangalhos. O ônibus de volta parecia mais lento que nunca. E eu olhava pela janela, chorando quietinha, enquanto o povo me encarava. Eu pensava no João, na cara dele quando pegou os 10 mil reais, no abraço que ele me deu. E agora sabia que era tudo fingimento. Cheguei em casa e desabei no sofá, com as mãos no rosto, gritando. Por que eu fui tão burra? Por que eu deixei ele me enganar assim? Aí o telefone tocou e eu já sabia quem era. Peguei o fone com raiva e o moço do banco falou. Dona Maria, a parcela é amanhã. A senhora vai trazer o dinheiro? Eu disse chorando. Não tenho nada, moço. Meu filho levou tudo. Me ajuda. Ele respondeu frio como gelo. A dívida é tua. Se não pagar, a gente toma tua casa. Já avisei. Desliguei o telefone e joguei ele no chão, sentindo o desespero me engolir inteiro. Minha casa, o único lugar que eu tinha, estava escapando das minhas mãos por causa daquele bandido. Fiquei ali sozinha chorando até a garganta doer. Lembrei do meu neném que perdi, do dia que meu pai levou ele embora, e pensava, eu falhei de novo, não protegi ninguém. O João tinha me usado, me feito acreditar num sonho que nunca existiu, e agora eu estava pagando o preço. Falei pra mim mesma, não tem saída, Maria, tu tá acabada. Mas aí, no meio do choro, uma raiva começou a crescer no meu peito. Eu não ia desistir tão fácil. Não ia deixar ele rir de mim para sempre. Peguei a Bíblia do chão, abri numa página qualquer e li um pedaço que falava de lutar. Fechei os olhos e rezei, com a voz rouca. Deus, me dá força! Eu não quero morrer assim! Mas o silêncio da casa me respondeu. E eu chorei mais, sentindo o peso da derrota. Eu tinha corrido atrás dele, tinha gritado na polícia. E no fim, não adiantou nada. Voltei pro sofá com o corpo mole e pensei. Será que eu mereci isso? Será que minha vida acabou? O vento batia na janela e eu só ouvia o eco da minha própria dor, sabendo que o pior ainda estava por vir. Depois que eu voltei da polícia com as mãos vazias e o coração em pedaços, eu senti que estava no fundo do poço. A casa estava quieta, mas o silêncio parecia gritar na minha cabeça. Eu olhava para as paredes, para o sofá onde o João sentava, e tudo me lembrava dele, daquele safado que me enganou. O telefone não parava de tocar, o banco cobrando a parcela que eu não tinha como pagar, e eu só pensava, meu Deus, eu vou perder tudo por causa dele. Mas aí, no meio daquele desespero, eu resolvi que não ia me entregar assim. No dia seguinte, a Neuza apareceu de novo com a cara preocupada e um prato de bolo na mão. Ela entrou e falou, Maria, tu tá viva ainda? Eu dei um sorriso fraco e disse, tô tentando, Neuza, mas tá difícil. Ela sentou do meu lado, pegou minha mão e perguntou, e agora, mulher, o que tu vai fazer? Eu chorei com a voz tremendo e falei, não sei, amiga, o João levou tudo. E o banco quer minha casa. Ela me abraçou forte e disse, tu não tá sozinha, Maria. Eu te ajudo no que puder. Aí me veio uma ideia, uma luzinha no meio da escuridão. Falei, Neuza, eu sei fazer